desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, decidiu unir as ações em que o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Bolsonaro pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. O magistrado viu conexão entre as imputações das legendas ao ex-juiz da Operação Lava Jato, ex-ministro também da Justiça, aí por suposto abuso de poder econômico e Caixa 2. Com a decisão assinada, as ações tramitam em conjunto, seguindo aí o parecer do Ministério Público Eleitoral. Os processos também têm como alvo os suplentes de Moro, Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, que talvez ninguém conheça os nomes, né? A defesa da chapa nega todas as imputações. Acolhendo aí os pedidos de PL e do PT, Mário Elton Jorge mandou requisitar informações sobre Moro junto aos diretórios nacional e estadual do Podemos e também do União Brasil, que é o atual partido de Sérgio Moro. O desembargador eleitoral já sinalizou que após a reunião de tais documentos serão adotadas providências para depoimentos em juízo das testemunhas listadas, tanto pelo PL quanto pelo PT, e também que foram arrolados pela defesa do atual senador. Os advogados de Moro apontam que, por hora, apenas uma testemunha, né, vai falar nesse negócio em ambas as ações. Aí, o que eu quero colocar para vocês aqui é que chegou uma hora que houve aqui uma convergência de pensamento. Kim, Rafael, eu vou começar com você você que é um cara que... não sei se você vai ser contundente nessa. PT e PL pensam iguais sobre o que fez e o que faz Sérgio Moro? Isso me espanta muito, né? Sobretudo quando trata-se do PL, já que o PL é defensor, né, contra a censura, faz toda aquela questão, né, envolvendo os perseguidos, jornalistas perseguidos, faz aí conferências, enfim, fala tanto, né, pregam tanto, da boca para fora, né, porque realmente buscando uma cassação do Sérgio Moro, que eles têm diretamente interesse na vaga, já que teria aí uma nova eleição e poderia o Paulo Martins ganhar, não sei, poderia, né? É óbvio que fica meio estranho, porque você, junto com o PL, junto com o PT, fazer uma tramóia dessa e os outros partidos buscando uma cassação do Sérgio Moro, o senador da República, por questões relacionadas de forma administrativa que já foi esclarecida. Sérgio Moro, inclusive, já se manifestou nisso. Não estou dizendo que ele é vítima de toda essa questão ou realmente não tem nada que ser questionado. Mas o PL se dá esse trabalho. Então, assim, eu fico assim até meio temerário, porque não adianta pregar que essa questão de cassação, pregar situações dizendo que tem censura e partir para esse tipo de situação, né? Se o PT está fazendo um trabalho em fazer isso em qualquer circunstância, né, buscar ali as caças à bruxa, o Deltan Dallagnol foi o primeiro, agora o Sérgio Moro, e vai buscar outros, já que partiu da liderança do PT, né? O Lula falando que vai se vingar, enfim, toda essa gente da Lava Jato. O PL não deveria estar junto nessa. Fica feio, fica muito feio, descontente para a população aí que ainda percebe que o judiciário está sendo abusivo nas suas decisões e realmente não dá para pactuar com essas ideias do PL, não. Rigon, você concorda com o Quinho? Por exemplo, do PT seria normal essa retaliação contra Sérgio Moro, mas não do PL? Não concordo com ele, eu acho que não seria normal. Tá aí o PL, partido do presidente. Ele chamou uma coletiva quando ele deixou o governo do PL, não sei se você lembra disso. O que está acontecendo? O funeral da Lava Jato, como disse o Milton Alves, começou no governo passado. Agora estão indo sepultar a tal República de Curitiba. Primeiro foi o Deltan Dallagnol, por motivos óbvios, explicados, está ali, né? Ninguém inventou aquilo. E agora o Sérgio Moro. E precisa entrar em detalhe de novo, a gente sabe por quê. Né? Por que ele vai ser cassado? Essa é toda a indicação. Ele vai perder o mandato porque ele não soube fazer as coisas. Porque ele prestou contas erradas, gastou dinheiro público de forma errada. E, só repetindo ele, já pelo menos o Moro está sentindo agora o que o Deltan já sentiu, aquele bafo quente na nuca. Agora, quando vai acontecer o resto? Ô, Fernando Tupan, vou com você agora. O Rigon usou a expressão sepultamento da República de Curitiba. Eles estão próximos ou estão distantes disso? Qual a sua opinião? Paulo Caetano, eles estão a caminho. O que a gente viu durante a Lava Jato e com o Sérgio Moro? Envolvimento de alguns juízes
e envolvimento de políticos do PT. Claro, quem voltou ao poder? O PT. Voltou o Lula, alguém que comandou uma quadrilha que a gente sabe como foi. Então, Paulo Caetano, eles estão tentando destruir o Sérgio Moro, como fizeram com o Deltan Dallagnol. O processo do PL, a gente tem que deixar bem claro, não partiu do PL Nacional e não tem o dedo de Jair Bolsonaro. O dedo aí é do o ex-deputado Paulo Eduardo Martins, o Paulo Martins, que tentou ao Senado e perdeu e tentou fazer alguma coisa para tirar o Moro e ficar com o mandato. É isso. O PT do Paraná é que entrou com essa ação contra o Sérgio Moro. Então, as ações assim que eu até, na semana retrasada, eu conversei com um advogado que é o representante do PT na ação, e ele diz que tem muitas evidências de gastos acima do permitido. Mas se você for levar em consideração quanto que o Luiz Inácio Lula da Silva gastou na pré-campanha, quanto Jair Bolsonaro gastou na pré-campanha, posso garantir para você, Paulo Caetano, que não foi pouco dinheiro, não, foi milhões. E para deixar claro, muita gente não sabe por que o Sérgio Moro deixou de ser candidato a presidente. Ele deixou porque a Renata Abreu, presidente do Podemos, e o senador Álvaro Dias foram conversar com o Sérgio Moro e pediram para ele desistir para os deputados federais do Podemos terem mais recursos na campanha eleitoral. Aí havia um acordo entre o Sérgio Moro e o Álvaro Dias que, se ele não saísse candidato à presidência, o Álvaro abriria a mão da candidatura ao Senado. Aí o Álvaro espertamente fez o quê? Saiu correndo, falou que não tem esse acordo. Aí o Sérgio Moro, com a ajuda do Jair Bolsonaro, porque eu conversei com o Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisa há 3 semanas, num evento no TRE, e ele contou uma história que eu não sabia, que o Sérgio Moro ligou pedindo para entrar no União Brasil. A princípio, o presidente Jair Bolsonaro não quis, mas aí conversou com várias pessoas, o Bolsonaro, entre elas o Murilo Hidalgo, e o Murilo Hidalgo disse: você terá mais chances de vencer com o Sérgio Moro do teu lado. E por isso o União Brasil filiou o Sérgio Moro. Então a história entre gastos de campanha para o Senado não tem nada a ver com gastos de campanha para a presidência. Foram 2 momentos distintos e isso se chama perseguição política, Paulo Caetano. O PT quer enterrar a Lava Jato. Vamos, Fernando. Que só tem bonzinho. E dentro do que a gente viu, não existe bonzinhos que muitos petistas confessaram. Paulo Caetano. Na mão, sua vez. Olha, PL e PT juntos contra aquela pessoa que se levantou contra a corrupção, isso não é novo, né? Faz parte da política, infelizmente, da política brasileira. Qualquer pessoa que se levantar contra a corrupção, os partidos, os políticos desse nível que a gente tem hoje no Brasil vão se levantar contra. Ô Pamela, o desembargador viu que tem semelhanças nos pedidos, juntou os processos, então significa que PL e PT figuram juntos aí num processo contra Sérgio Moro. Isso é muito comum na justiça, Paulo, quando existem demandas repetitivas ou que tratam do mesmo pedido final, geralmente, né, eles unem essas ações, né, essas questões para serem julgadas de forma conjunta para privilegiar uma celeridade processual. Então, isso é muito importante a gente esclarecer. Agora, eu penso o seguinte, a gente não pode confundir isso com uma impressão de que essas ações têm a mesma intenção. Porque, veja bem como o Tupã lembrou, que esse pedido não parte do PL Nacional, mas é mais um pedido aqui do Paulo Eduardo Martins, por exemplo,
na questão dele, eu não vejo que é uma perseguição a Sérgio Moro. A gente sabe que a eleição aqui para senador no Paraná foi uma eleição muito estranha. O uso de pesquisas para manipulação de resultado final foi claro e evidente. Então, mesmo que não fosse o Moro nessa vaga do Senado, eu penso que com certeza esse candidato faria o questionamento. Se não fosse o Moro, se fosse outro partido, se não fosse o PL, na situação que se deu a eleição para o Senado no Paraná, haveria esse questionamento, essa briga judicial de qualquer forma. Então, aí é que está a diferença, né? Se fosse o Moro ou não fosse, penso que o Paulo Eduardo Martins, da mesma forma, ele recorreria. Se fosse o Álvaro Dias, né, que tivesse ganho, com certeza teria judicializado também. Então, não é a pessoa, é o cargo. Afinal de contas, é uma vaga no Senado, é uma vaga no Senado do PL, por exemplo, que foi perdida, né? Então, lógico que havia questionamento. Agora, o PT já é mais um questionamento, um pedido, sim, no sentido de retaliação ao que o trabalho que o Sérgio Moro fez na Lava Jato. Tanto é que vocês estão tratando aqui, normal o PT pedir, né? Normal o PT pedir em retaliação. Né? Agora, a intenção do PL, eu penso mais que é visando a vaga no Senado, visando, né, o prestígio do partido do que qualquer coisa. Né? Mais ainda por parte do Paulo Eduardo Martins, que se sentiu muito injustiçado nessa campanha. Todo mundo sabe, ele sempre diz isso. E eu acho que é direito dele mesmo questionar, porque o negócio se deu de forma muito complicada aqui no estado do Paraná. Mas a gente precisa diferenciar as intenções. Eu quero ferrar fulano de tal, o outro visando uma vantagem para o partido que é óbvia. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre isso. Depois de algumas ponderações aqui, a Pamela justificou de um lado do outro, o Tupã contou toda a cronologia, a história, o Unaman fez uma colocação de que o PL também foi alvo do Sérgio Moro lá atrás, teve gente que foi presa, inclusive o próprio presidente do partido. Então, o que você pensa de tudo isso nessa convergência, nessa ação contra Sérgio Moro? Eu vejo, na minha opinião, que o Paulo Martins até hoje não digeriu a vitória do Sérgio Moro, né? E aí, com a brecha de que ele poderia ser anulado o seu mandato, ele acionou o PL. O presidente do PL, Valdemar, disse que nada contra o Sérgio Moro, enfim, e nenhuma vingança, mas ele foi pressionado, de certa forma, acho que foi procurado por deputados, políticos, enfim, que também o obrigou a ingressar com essa ação de pedido de anulação do mandato do Sérgio Moro. Eu só não sei se está ali, por exemplo, a perda dos direitos políticos. Senão o Sérgio Moro pode ser candidato novamente ao próprio Senado, né? Porque nós estamos nesse período em que teria novas eleições ao Senado. Se não houver a perda dos direitos políticos, o Sérgio Moro pode ser candidato e ganhar novamente, né? Então, aí sairia muito mais fortalecido, né? Claro que aí o Paulo Martins também vai dizer que as urnas eletrônicas, enfim, tal, tem que ter aquela coisa toda, mas essa união do PL e PT, por cada motivo, está pedindo essa anulação do mandato do Sérgio Moro.